Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Daiane e nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre o trabalho e o transtorno bipolar. Eu vou contar a minha experiência com o trabalho e os momentos em que o transtorno bipolar influenciou. A minha primeira crise do transtorno bipolar foi no trabalho. Eu era menor aprendiz e eu estava passando vários anos, vários meses em euforia, só que sem saber, fazendo muita coisa. E chegou um momento em que eu fiquei totalmente sobrecarregada e foi a minha primeira crise em que eu chorei muito. Do nada, eu comecei a chorar lá no trabalho e eu tive todo o apoio das pessoas. Então as pessoas vieram conversar comigo, inclusive me indicaram para passar pela psicóloga. E eu fui direcionada para a psicóloga e comecei a fazer terapia devido à indicação do trabalho. Então, assim, nesse trabalho eu tive uma atitude muito positiva em relação aos meus sintomas, ao que eu estava passando, o que eu estava sentindo. Então foi muito bom nesse primeiro emprego. Depois eu saí de lá, depois tive outro emprego que eu passei por lá apenas 6 meses. Eu não tive nada em relação ao transtorno bipolar nesse emprego, passei muito rapidinho por lá. Depois eu fui para a faculdade. Nos 4 anos da faculdade eu não trabalhei, eu só fiz a faculdade e eu passei bem nos primeiros, mas nos últimos eu entrei em hipomania de novo. E daí eu também comecei a me sentir sobrecarregada e começou a vir a depressão, eu comecei a me tratar. E daí isso tudo vocês podem ver melhor nos meus vídeos com a minha história da bipolaridade. E assim, terminando a faculdade, eu iniciei no mercado de trabalho logo no meu primeiro ano de casamento. E eu estava deprimida nesse período, mas eu consegui ir no meu trabalho. E eu acho que logo no começo eu já tive crises de choro também. Então eu chegava no meu trabalho e precisava chorar. E nesse trabalho, nesses dois, que eu sou professora de música, então estava em 2 escolas. Uma escola, ela também me acolheu, me entendeu, conversou comigo. Então eu chegava, quando eu conseguia chorar e me recompor sozinha, eu me recompunha e começava a dar aula e saía normal, e saía bem. Ou às vezes eu ia lá, precisava conversar com alguém e tinha pessoas para conversar comigo e essas pessoas me entendiam. Eu ainda não tinha diagnosticado transtorno bipolar, então tanto lá nesse primeiro emprego, eles não sabiam o que era, nem na terapia que eu fiz. Foi somente uma terapia para curar aquela depressão que eu tava. E esse também, no começo do emprego, era somente uma depressão. Depois que eu fui diagnosticada de transtorno bipolar. E aí eu contei pro meu trabalho, então ficou uma coisa muito mais séria, muito mais formal, assim, né? Sim, eu tenho uma doença, transtorno bipolar, então eu vario de humor, então é mais complicado. Então eles entenderam. Eu tive uma terceira escola que eu tive problemas em relação a isso, porque eu não agi muito bem e foi difícil deles compreenderem isso. E acabou dando que eu fui embora da escola, eles me demitiram tudo, e é bem provável que seja por causa do momento exato em que eu fiz uma coisa que não foi muito legal. E eu fiz porque era um momento que eu estava grávida, sem tomar medicamento e totalmente bagunçada o humor. E eu tava muito estressada. Então realmente foi um momento tenso, complicado. Mas não dá pra dizer que foi totalmente culpa do transtorno bipolar, porque os outros empregos não teve problema em relação a isso. Então, quem tem transtorno bipolar pode sim trabalhar. E uma coisa, eles me ajudaram a ter constância. Então eu estou já há 5 anos, 6 anos na mesma empresa. O próprio trabalho em si me ajudou a ter constância, mesmo eu não sendo constante. Então mesmo eu tendo variações de humor entre depressão e hipomania, isso não influenciou na minha constância. Bom, eu só falei da parte mais ou menos da depressão, mas a parte da hipomania em relação ao trabalho sempre me ajudou muito, se for ver bem, porque o meu trabalho demanda ter criatividade no plano de aula, desenvoltura para conversar com os alunos,
então, na hipomania eu nunca tive problema no trabalho. Na hipomania sempre foi bom, mas na depressão sempre foi muito difícil, né? Então, de não querer trabalhar, isso é muito difícil na depressão. Então, assim, o ambiente onde você trabalha, as pessoas fazem toda a diferença para ajudar você ou não. O importante é que você encontre um emprego que aceite você da maneira como você é, como um todo. Outra coisa que acontece muito é o afastamento. Muitas vezes com o atestado do médico de 30, 60 dias ou mais, e outras vezes até pelo INSS, porque é muito tempo. Eu tive que ficar afastada. Eu fiquei afastada porque eu estava muito mal. Depois eu fui internada e depois eu fiquei afastada pelo INSS mais um tempo. Então eu fiquei sem ir nos meus empregos 4 meses. É um período bastante, né? E teve lugar que aceitou isso muito bem, me compreendeu e me aceitou de braços abertos. Eu acho, né? E teve outros lugares que não. Eu já fui mandada embora. Falaram que foi por outros motivos, mas eu acho que foi por causa dos atestados. Então é muito complicado, né? Quem tem transtorno bipolar passar por isso. Então, de fato, a gente tem que encontrar um emprego que dê certo para quem a gente é. Então, primeiramente, acho que nós precisamos aceitar quem nós somos. De fato, nós temos transtorno bipolar. Com isso, encontrar uma empresa, um trabalho em que nos aceite como a gente é, como um todo, e que também dê certo pra gente. Então, às vezes, se não dá certo o trabalho, é porque não é pra gente. E às vezes nós precisamos encontrar outro. Só que, de fato, é muito complicado essa questão do transtorno bipolar e do trabalho. Mas, ao mesmo tempo, ela pode ser um ponto muito positivo, como eu falei da constância. O trabalho me ajuda a manter uma constância, muitas vezes em meio às inconstâncias do humor. Então, o trabalho, de fato, ele pode ajudar e ele ajuda quem tem transtorno bipolar. Não só o transtorno bipolar atrapalha o trabalho muitas vezes, que geralmente é o que acontece, mas também pode ter o lado positivo do trabalho ajudar quem tem transtorno bipolar. Bom, essa é a reflexão, é a minha experiência em relação ao trabalho e ao transtorno bipolar. Deixe aqui nos comentários a sua experiência também em relação a isso e a sua opinião. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!